Boa noite a todos. Nós estamos dando abertura a mais um webinar da SBU-RJ, marcado para as 7 horas. Vamos aguardar pelo menos mais uns 2, 3 minutinhos enquanto os participantes vão chegando. Hoje a gente tem a honra aqui de estar recebendo o Cláudio, o Dr. Cláudio Andrade Júnior. O Cláudio é o conselheiro da Câmara Técnica em Informática em Saúde e Telemedicina do CREMERGE. E a SBU-RJ teve o grande prazer, né, de ter a palestra do Cláudio com uma palestra específica para a Sociedade Urológica. Então, vai ser uma palestra de uma maneira informal, vai ser moderada pelo Dr. José Anacleto, que é o nosso vice-presidente. E, Cláudio, mais uma vez te agradecer em nome da SBU-RJ, sua disponibilidade, sua gentileza de estar aqui com a gente. E vou passar a palavra para o Anacleto. Como a gente estava falando aqui no off, eu já tenho as minhas perguntas e as minhas dúvidas para retirar, mas vou deixar o Anacleto guiar aí e a gente vai se falando. Obrigado novamente, Cláudio. Obrigado, Rodrigo. E antes de mais nada aqui, queria agradecer imensamente ao Dr. Cláudio Moura, né, um amigo pessoal, e que quando ele começou a se envolver um pouquinho mais com isso me chamou bastante atenção. E de público aqui também, parabenizá-lo pela sua atuação lá no CREMERGE. Eu acho que o CREMERGE está encarando, enfrentando algumas situações que eu vejo que tem mudado bastante a nossa vida, tem nos ajudado muito a conduzir a medicina aqui no Rio de Janeiro, né? Então, isso é sempre muito gratificante. E a gente poder contar com pessoas próximas e ser ouvidos e ter esse canal de comunicação aberto, eu acho que isso aqui é extremamente importante para que as sociedades, a medicina no Rio de Janeiro cresça. E, sem sombra de dúvida, vocês estão fazendo um trabalho lá que acho que a imensa maioria das pessoas que eu acabo conversando tem falado muito bem, né? E esse tema, quando a gente discutiu, né, Cláudio, é um tema extremamente relevante, principalmente no momento que a gente vive, né? A gente vive num momento de pandemia e as coisas ainda estão muito confusas. E quando eu fiquei sabendo, quando a gente discutiu com relação à teleconsulta, à telemedicina, né, eu achei esse tema interessante. Eu tenho certeza que é dúvida para muitos ainda, né, porque não está muito claro. E eu queria começar essa nossa conversa, nesse bate-papo informal, né, com algumas perguntas, mas eu gostaria de deixar aberto a todos os participantes aqui, né, via chat, ou se for preciso a gente fazer isso, abrir o áudio sem problema nenhum, né, para que a gente possa então tirar algumas dúvidas. E eu queria abrir o microfone para você e fique à vontade. Obrigado. Diga. Só te interromper um minuto, porque como é o nosso segundo webinar e no outro a gente fez só formato via Zoom, então só deixar esclarecido aos participantes que agora a gente está fazendo um formato webinar, que a princípio o vídeo e o áudio só está liberado para os palestrantes e moderadores. As perguntas eles podem fazer ali no canto inferior, através do Questions and Answers, mas caso alguém necessite de abrir o microfone, é só pedir ali que a gente tenta viabilizar isso. A gente está com uma equipe de suporte e de apoio. Obrigado. Aí lembrar a todos que está sendo gravado e depois a gente pode disponibilizar isso aí para quem não teve a oportunidade de assistir agora. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Anacleto, pelas palavras primeiro direcionadas a mim. Agradecer, de fato, a oportunidade pela Sociedade SBU, pelo Rodrigo como presidente, o Anacleto, que eu tive essa conversa diretamente com ele prontamente achou interessante, com a conversa que a gente estava tendo de uma forma informal, e mais uma vez, aqui é um bate-papo informal, na verdade, nos vendo 3 pessoas, mas sabendo, igual numa sala de aula, que tem outras pessoas acompanhando aqui e podendo tirar as dúvidas, né? Bom, então meu nome então é Cláudio Moura, sou ginecologista, então estou muito perto de vocês como urologistas, né? E meu contato com a Anacleto como urologista, ele é até meu urologista pessoal, tá? E não só isso, mas também fazemos e participamos da equipe do Cláudio Crispo, ginecologista também, e já conheço o trabalho e a seriedade do Anacleto. Então, essa é uma parte. Bom, eu estou como conselheiro do CREMERGE de 2018 até 2023 e acabei sendo
chamado dentro do conselho para ser o conselheiro responsável da Câmara Técnica de Informática e Saúde e Telemedicina. E, nesse momento, está tendo aí um boom em relação a isso. E, então, me coloquei aqui à disposição diante dessa necessidade. Várias dúvidas, de fato, vêm surgindo dos colegas nesse sentido e me coloquei à disposição aqui para isso. Tá? Temos um outro colega, conselheiro do CREMERGE e conselheiro federal, que é urologista, que é o Dr. Luiz Guilherme, que se ele estiver de fato participando, que a gente estava numa outra plenária agora, que terminou agora em cima da hora, e se ele estiver disponível e quiser participar, é só avisar que a gente libera também para ele, aí, quando ele fizer alguma pergunta, e se ele puder participar como urologista e também conselheiro, eu acho que vai provavelmente acrescentar em algum momento. Então, fico aqui à disposição, esperando agora as perguntas que vão surgir. Tá? Anacleto, posso começar? Pode começar. Eu acho que o pessoal ainda não digitou no chat. Ele está um pouco tímido, mas daqui a pouquinho as perguntas começam a aparecer. Então, Cláudio, a gente chegou a conversar isso. A minha grande dúvida é, quando começou toda essa pandemia, eu não sabia como funcionava a questão de sistemas, se tinha algum programa, algum sistema próprio para a gente poder praticar a telemedicina. E aí eu fui surpreso quando uma vez eu recebi um e-mail sendo me oferecido um programa de telemedicina. Então, de repente, se você pudesse esclarecer para a gente como é que está essa questão da legislação e se existe algum programa específico ou não, como que a gente poderia usar? Obrigado pela pergunta, e essa pergunta vai ter uma resposta um pouco longa, porque a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, há 1 ano e pouco atrás, tá? Para dar um histórico para vocês entenderem isso. A nossa resolução vigente do CFM relacionado à telemedicina é de 2002, tá? E estava tendo uma necessidade de atualização desta resolução. E em 2018, final de 2018, já estava um movimento, sabendo que estava sendo construída uma nova resolução, e foi lançada uma resolução em que várias empresas já sabiam que ia sair essa resolução, tá? Então, várias plataformas estavam prontas para aquele momento. Porém, assim que a resolução saiu na mídia, no mesmo mês, em fevereiro de 2019, então um pouco mais de 1 ano atrás, o próprio CFM revogou esta resolução, porque foi visto pelas sociedades médicas e pelos seus conselhos regionais, na grande maioria, que não estava representando de uma forma ampla os médicos, estava deixando muito frágil a segurança para os médicos. E que iria estar dando muito poder para empresas e muito poder para os planos de saúde e tirando a segurança do atendimento para o médico. Então, o próprio CFM revogou. Então, essas plataformas elas já existiam, ok? Então, vou deixar guardado isto aí agora para voltar à sua pergunta ou dar um complemento à sua pergunta. E assim que nós tivemos agora esse problema da pandemia instalada, e que o próprio CFM se posicionou com um ofício ao Ministério da Saúde perguntando sobre a telemedicina, enquanto o Mandetta ainda estava no cargo, ele emitiu um documento liberando a telemedicina. Porém, quem faz a normatização são os conselhos regionais. Então, uma coisa é falar, olha, vai estar liberada a telemedicina. Cabe aos conselhos regionais pontuarem como vai funcionar, o regimento disso, ok? E foi o que nós fizemos. Então, assim que o ministro, ex-ministro Mandetta, colocou no ar isto, nós fizemos uma reunião emergencial no conselho e começamos a receber, Rodrigo, várias perguntas relacionadas a como como seria o funcionamento da plataforma. Como seria o funcionamento da telemedicina. Como é a remuneração? Pode cobrar? Não pode cobrar?
tem que ser por plataforma, não precisa ser feito por plataforma. Então, de uma forma para ser o mais democrático possível e poder atender o mais rápido possível, entendendo em que nós precisávamos, naquele momento, dar seguimento para um paciente que estava em acompanhamento e minimizar o ir e vir do paciente no consultório, nós liberamos uma resolução número 305, tá? E eu aqui já faço um parênteses que vale a pena, nós não temos esse hábito, mas que vale a pena nós acessarmos o site do CREMERGE, que tem lá todas as resoluções, todos os pareceres, nós estamos emitindo notas oficiais diariamente, então está tudo lá anotado. E por que é muito importante essa sua pergunta? Se nós tivéssemos atrelado neste momento de uma pandemia por uma plataforma, o acesso iria ser muito demorado para que no dia seguinte que nós emitimos uma resolução normatizando, que foi no dia 26 de março, nós não estaríamos pronto para atender a essa população médica e essa população de pacientes. Então, na nossa resolução, nós colocamos, mais uma vez, de uma forma muito democrática e atender rápido ao médico, que poderia ser feito um teleatendimento por qualquer forma de audiovisual. Então, podendo ser por telefone, WhatsApp, Skype, que nesse momento a gente estava mais preocupado ao acesso do que com a segurança em si. Ok? Te respondi? Então, não precisava, na nossa resolução, de uma plataforma. Só que o que ocorreu? As plataformas que estavam, entre aspas, prontas no mercado há 1 ano e meio atrás, claro, entraram no mercado colocando que esta é a forma de atender, ok? Mas nós demos uma liberdade ao colega de atender de uma forma muito mais simples. Obviamente, quem pode utilizar uma plataforma, e depois a gente pode conversar as diferenças de plataformas e por telefone e WhatsApp, eu estou aqui à disposição. Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Mas se ficou ainda alguma dúvida, a gente entra nela. Não, respondeu sim, Cláudio. Obrigado. Cláudio, assim, entrando um pouquinho mais nessas plataformas, você conhece alguma dessas plataformas? Porque tem até uma pergunta aqui do professor Sabanef. Algumas plataformas, se não me engano, estão exigindo assinatura digital. Como é isso? Vocês têm discutido sobre isso? Perfeito, Anacleto. Mais uma vez, o que o Conselho colocou, ele não escreveu em nenhum momento na resolução sobre a necessidade de uso de plataforma, ok? Então, sobre plataforma, não é que eu queira me esquivar, mas não, o Conselho ele não obrigou a ter uma necessidade de plataforma. Então, sobre a funcionalidade de cada plataforma, cada um que entrar na plataforma vai ter as suas facilidades ou dificuldades e respondê-las de acordo com o gerente daquela plataforma. Mas eu posso responder aqui alguma coisa nesse sentido. Obviamente, eu naveguei em algumas plataformas são intuitivas, algumas plataformas têm uma dificuldade de acesso, as plataformas não estavam preparadas para esse formato de um teleatendimento, com algumas necessidades de adaptações, ok? Aonde eu manuseei mais em uma plataforma é porque tem uma operadora, né, uma cooperativa, a própria Unimed, que ela se associou a uma plataforma para ter uma facilidade. Não tenha dúvida que facilita, mas, na minha opinião, tinha algumas necessidades de adaptações naquela plataforma que eu acredito que em outra plataforma tem algumas outras dificuldades. Então, eu tive que entrar mais nesta plataforma em que a Unimed se associou, porque eu precisava usá-la, né? E, inclusive, eu fiz algumas sugestões de mudanças por necessidades da plataforma. Mas, mais uma vez, eu não gostaria de entrar dentro de plataforma, porque cada plataforma vai ter as suas dificuldades. E, mais uma vez, o Conselho julgou que a melhor forma nesse momento não era pela plataforma, e sim era facilitar o acesso por telefone, por WhatsApp
e se for por telefone, WhatsApp, o médico deve perguntar ao paciente se ele está autorizando que faça esse atendimento ou pelo telefone ou pelo WhatsApp. O WhatsApp, o Anacleto, ele é criptografado de início ao fim. Se você pega e faz uma chamada, ele já vem escrito lá em cima, em letras pequenas, criptografado de ponta a ponta. Então, se quiser deixar isso guardado, você tem isso guardado. Se você pedir para o paciente por escrito, ele falar, olha, por favor, você escreve para mim que você autorizou esse teleatendimento pelo WhatsApp e ele concordar com isso, ok. Se você faz um pequeno texto como um consentimento informado para ele falar eu li e eu estou consentindo, você pode até botar isso em PDF com uma assinatura digital, deixar guardado, porque está documentado. Então, existem várias formas de você documentar isto. Ok? Mas, mais uma vez, eu não sou contra nenhuma plataforma, pelo amor de Deus, que não fique essa impressão. Mas nós precisávamos ser bem democráticos quando a gente faz uma resolução e não ficar preso a uma plataforma que a gente nem sabia qual seria. Então, a gente teve que deixar de uma forma ampla esse atendimento. E respondendo à pergunta do Dr. Sabaneff, um abraço, Dr. Sabaneff, em relação à assinatura digital, na verdade, a assinatura digital precisa para prescrição médica de controle especial e para atestado médico. Para uma receita habitual, você fazer um receituário e enviar via eletrônico para o paciente já funciona muito bem, tá? O que eu posso falar é que todas essas plataformas, eles vão pedir em que você, primeiro, entre em alguma certificadora digital, tá? Aqui não vai nenhuma forma de divulgação de nenhuma, tem várias no mercado, Solute, Cerxai, tem várias no mercado em que você tem que se associar, tem um valor de uma mensalidade para isso, e quando você entrar naquela plataforma, ele é intuitivo como você faz a sua assinatura digital. O que eu posso falar agora para você em primeira mão, na verdade em você não, para vocês em primeira mão, antes de começar essa reunião, meia hora antes, a gente conseguiu finalizar uns últimos testes que nós estamos fazendo via o próprio CRM, ok? Que eu acredito que eu fiz todos os últimos testes hoje, a plataforma está funcionando muito bem, provavelmente vai ao ar na próxima semana, você entrando no acesso restrito ao médico na plataforma, no próprio site do CREMERGE, você vai fazer o receita de controle especial e atestado médico. Nós mesmos vamos certificar. Vocês não vão precisar se associar a nenhuma certificadora, ok? O CREMERGE tem vários níveis de segurança. Nós fizemos vários testes com o nosso TI. Testei hoje, emiti controle especial como teste. Fizemos isso junto à farmácia, para a dispensação da farmácia, funcionou muito bem. Então, para quem nem ainda se associou a alguma certificadora digital, o próprio CREMERGE vai fazer isso. Estou muito feliz com isso. Eu acho que foi um grande avanço. Nós estamos debruçados isso há mais ou menos umas 3, 4 semanas, com algumas dificuldades nisso. Espero que em breve, Anacleto, a gente consiga aqui trazer e que a gente consiga, inclusive, a dispensação também do receituário azul, mas isso a gente depende da ANS, ainda nós não conseguimos, tem um pequeno entrave aí para isso, precisamos da autorização deles para isso, mas que nós já conseguimos, já é um avanço, para o médico não precisar ir lá no CRM para pegar o controle azul, nós conseguimos já que o médico receba em casa a receita azul, ok? Fazendo a solicitação pelo site, tá bom? Maravilha. Dando seguimento aqui, nosso ex-presidente, Dr. Pedro Grabrich, fez uma pergunta aqui. Um abraço, Pedro. Ele queria saber se é obrigatório CRM digital para fazer a telemedicina e teleconsulta.
CRM digital. Se ele puder explicar o que seria o certificado digital, né? Não seria, acho que o CRM digital. Tenta traduzir a pergunta, ou ele mesmo pode falar o que seria CRM digital. Desculpa, eu não conheço dessa definição. O Arthur fez outra pergunta aqui que eu acho que você já respondeu com relação às prescrições das medicações controladas, né? Isso, a receita de controle especial precisa fazer isso junto a uma certificadora digital. Isso é muito simples, mas, mais uma vez, acredito que a partir da próxima semana a gente já consiga fazer isso via CRM. E o azul ainda não é permitido, ok? Só presencialmente mesmo. Essa via CRM, Cláudio, como seria? Tipo, a gente entraria direto no site. Direto no site, isso. E direto no site tem lá associado, né? Você entra no seu login e vai ter lá o local preenchimento de receituário controle especial. Quando você tem você está atualizado com seus dados. Eu fiz esse teste hoje, então vou falar o exemplo meu, tá bom? Tá. Eu já tenho o meu login atualizado no CREMED, eu já tenho o meu endereço do consultório também. Sabe aquele papel branco do receito controlado que você tem que vem lá com seu nome em cima, que vem com seu endereço comercial? Ele vem exatamente aquele espelho, quando você clica, vai aparecer aquele espelho. Você tem um campo que você vai escrever qual é o medicamento, automaticamente já sai um QR Code, em que isso você salva isso no download, quando você acabou de fazer a receita, um download para o seu computador, ou tem uma opção, se você trabalha no computador com o chat do WhatsApp, você já emite diretamente para o paciente. Legal. Ou fazendo o download, ou pelo chat, ou pelo WhatsApp direto para o paciente. Ele apresenta aquilo na farmácia com o QR Code, o farmacêutico lê. Tá um barato, bicho, tá um barato. Estou bem feliz com isso. Estou muito feliz com isso. Deu um trabalho, mas estou muito feliz. Tem vários participantes aqui parabenizando essas atitudes. Pô, tá bem interessante. O professor Sabanef perguntou aqui, nós estamos falando hoje sobre pessoa física, né? E para pessoa jurídica, assinatura digital da pessoa jurídica, como fica? Perfeito. Se você vai fazer junto ao CRM, a gente consegue via pessoa física, né? Todo médico, se tem a sua empresa, mas quem assina é o médico, ok? Quem assina é a pessoa física. Então, mesmo que você tenha lá em cima, escrito no corpo, lá o nome da sua empresa, pessoa jurídica, mas lá embaixo você bota o carimbo do médico, ok? Então, o que o CRM ele está disponibilizando, como você tem que entrar pelo seu CRM e vai ser vinculado ao seu CRM, vai sair essa receita de controle especial via o seu CRM, ok? Não é via pessoa jurídica, vai ser via pessoa física, ok? Mesmo a pessoa tendo um PJ, mas é vinculado ao seu CRM. Cláudio, o doutor Zotic fez uma pergunta aqui. Como fica a solicitação? Doutor Zotic. Zotic, ok. Como ficariam os pedidos de exames? É possível fazer também pela plataforma? Mais uma vez, em relação à plataforma, Anacleto, eu fico um pouco engessado, sim, porque a plataforma não é isso. Aí vai ter que entrar na plataforma e ver como isso funciona, entendeu? Cada plataforma vai ter a sua forma de aplicabilidade. O que eu posso responder, mais uma vez, em relação à plataforma, o único convênio que já disponibilizou uma plataforma que eu tenho, que é a Unimed, eu consigo solicitar exame por esta. Eu não posso falar pelas outras, entendeu? Eu não posso falar por plataformas, porque, de fato, eu não conheço todas, né? E nem é para isto. Agora, mais uma vez, voltando à solicitação de exames de qualquer médico, independente de plano de saúde, o médico ele pode, via eletronicamente, solicitar, fazer um receituário por Word, né, por qualquer forma, e assinar e mandar, porque exame não tem nenhum problema em fazer no receituário comum, entendeu? Não tem nenhum problema. Então, o que você precisa, de fato, para ter uma assinatura reconhecida e de uma forma digital é o de controle especial e é o atestado médico, ok? Hoje, o Receita Azul
tem que ser ainda presencialmente. Se você não consegue que o paciente vá até você para pegar, você também está escrito na nossa resolução, nós pensamos nisto. Você pode enviar via correio ou via motoboy para chegar ao paciente, ok? Tá? Isso também está dentro da nossa resolução contemplado. Maravilha. O Dr. Fortes está parabenizando a iniciativa do CREMERGE, né? Porque ele acredita, e assim como nós, né? O CREMERGE está trazendo essa responsabilidade para o médico e não deixando que os convênios médicos credenciados assumam isso, né? Então, mais uma vez... Obrigado pela percepção, né? Obrigado aí pela percepção. Eu vejo, vou falar pelo conselho, e eu sei que essa minha percepção é do conselho, não é do Cláudio Moura, né? Eu nunca tive um acompanhamento do nosso órgão, né? Dioturnamente, né? Eu acho que a maioria também não. Eu, como a maioria, eu via sempre o conselho sempre da forma quando tinha que virar o ano, tinha que receber lá o boleto para pagar, né? E quando todo mundo reclamava do conselho em relação a isso, né? Mas, estando lá dentro presencialmente, eu vejo que nós estamos podendo hoje atuar de uma forma bastante ativa. Eu não sei se nós fomos dessa forma, infelizmente, privilegiados pela pandemia em ter que estar trabalhando diuturnamente nisso, né? Nós estamos fazendo fiscalizações em diversas unidades por N motivos. Hoje eu passei a manhã dentro de uma unidade fiscalizando por denúncias que a gente vem recebendo, né? Eu passei ontem, domingo, fazendo 4 documentos oficiais para ser enviados. Então, assim, eu e todos os 42 conselheiros. Então, obrigado aí pela percepção e pelo reconhecimento. Cláudio Moura, tem um colega aqui que eu não consegui ver, porque está com o nome de Samsung, né? Mas não deu para saber o nome dele, mas acho que uma dúvida dele, assim como a dúvida de outras pessoas. Nós temos o respaldo do CREMERGE para fazer essa teleconsulta, mesmo com algum paciente que a gente não conhece? Ou seja, a primeira vez médico-paciente, ou a recomendação é só para aqueles pacientes que a gente já conhece, que já se viu? Anacleto, pela primeira vez eu estou participando de um webinar em que esta pergunta não é a primeira. Normalmente esta é a primeira pergunta. E como eu te falei, normalmente as perguntas elas têm uma resposta muito longa. Essa é uma que de fato me dá um tempo maior de resposta. Também está lá dentro da nossa resolução. E eu acho que nós fomos muito felizes em, primeiro, definir o que é as pessoas confundem muito, Anacleto, eu vou começar um pouquinho para trás, achando que telemedicina é sinônimo de teleconsulta. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tirar é esta impressão errônea que telemedicina não é sinônimo de teleconsulta, ok? Então, primeira coisa. Eu estou com ela aqui em mãos, que aí fica bem fácil para responder exatamente o que nós escrevemos na nossa resolução. Então, o que é teleorientação? Está lá da definição na nossa resolução 305. Só entrar no site, para quem entrou agora, mais uma vez, eu reforço a importância de estar acompanhando dentro do site a resolução e estar com ela debaixo do braço. Teleorientação é uma avaliação remota do quadro clínico do paciente para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita. O que é teleconsulta? É uma troca de informações clínicos, laboratoriais e de imagem, com a possibilidade de prescrição e atestado médico. E o que nós colocamos de uma forma aguda, respondendo à pergunta do colega? Nós colocamos que fica vedado, está escrito desta forma no artigo 5, que é onde há um pouco mais, por isso que eu falei, demora um pouco mais essa resposta. No artigo 5, nós colocamos o quê? A telemedicina na modalidade de teleconsulta, e eu vou responder diretamente a sua pergunta, ou a pergunta do colega que você moderou. A telemedicina na modalidade de teleconsulta só está autorizado
para os pacientes que já são atendidos pelo médico, isto é, para a continuidade, o segmento do tratamento, daquele acompanhamento, sendo vedada a realização da teleconsulta de primeira vez, de forma não presencial. Então, esta definição do que é teleorientação e o que é teleconsulta, e ao artigo 1º, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ele se posicionou desta forma. Mais uma vez, o Ministério da Saúde autorizou a telemedicina. Em seguida, nós fizemos esta resolução, colocando de uma forma vedada, com você que não conhece uma paciente, entrar numa plataforma e poder prescrever e dar um atestado médico sem examinar o paciente, porque nós vemos que é botar muito em risco o paciente fazer desta forma sem examinar o paciente, ok? Então, você não tendo contato com o paciente, a chance de você ter uma falha diagnóstica e terapêutica, nós não queremos dessa responsabilidade para o médico. E se acaba acontecendo isso, e nós não demos um norte para o colega, ele acha que isso é possível fazer, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E o que nós temos hoje? Nós temos em alguns conselhos regionais que autorizaram o teleatendimento para a teleconsulta de primeira vez. Então, mais uma vez, o Rio de Janeiro ele está em consonância com o Conselho Federal de Medicina, que ele entendeu em 2019 que estava escrito que poderia fazer essa teleconsulta de primeira vez, exatamente ele acabou revogando aquela resolução. A gente acredita e espera que o Conselho Federal de Medicina, passado o período de pandemia, ele vai emitir um documento novo, uma nova resolução. A gente acredita que ele vai continuar com esta linha de não autorização da teleconsulta de primeira vez, tendo a necessidade de ter uma consulta presencial para o exame físico. Então, nós resolvemos emitir uma resolução neste momento, nesta mesma linha. Ok? Respondida a pergunta? Agora, uma dúvida minha também. Alguns pacientes de fora do estado, de outras federações. Como ficaria isso? Perfeito. Eu, inclusive, recebi isso recentemente, tá bom, Anacleto? E eu acho que todos nós recebemos isso. Vamos tirar esse período da pandemia e eu vou te dar um outro exemplo. Você já recebeu por e-mail, WhatsApp, pacientes que moram fora para pegar alguma orientação? Você vai fazer uma orientação. Aí, o que eu falo o paciente que você não conhece, você nunca examinou, e ela te manda uma mensagem: olha, doutor Anacleto, eu sei, você é o cara, eu quero tirar uma dúvida aqui com o senhor. Manda um exame para você analisar. Você consegue, dessa forma, acalmá-la, você consegue, dessa forma, orientá-la, mas você vai estar vedado a prescrição. E quando ela estiver no Rio, ela vai vir ao seu contato para você poder examinar e dar seguimento nesse sentido, né? Eu fiz um teleatendimento na forma de teleorientação nesta semana de uma paciente de Belo Horizonte. Paciente que você conhece, um colega que trabalha na nossa equipe, que é o Dr. Rafael Camardella. Ele examinou essa paciente, encaminhou para mim, só que nesse momento a paciente está trabalhando em Belo Horizonte, no aeroporto. E a paciente anexou dentro de uma plataforma o exame complementar dela. Eu fiquei com ela, Anacleto, 50 minutos na plataforma, fazendo uma anamnese completa de todo o caso dela e consegui dar um norte na vida dessa menina. Consegui fazer uma teleorientação. Mais uma vez, as pessoas confundem telemedicina, que é sinônimo de teleconsulta. Eu fiz pela plataforma uma telemedicina, eu fiz um teleatendimento na forma de teleorientação, em que me é vedado prescrever e dar um atestado médico. Ok? Então, isso, e independente se for uma teleorientação ou teleconsulta, que é uma outra pergunta muito comum que eu já lhe respondo,
o que está em voga é o teleatendimento, em termos de cobrança. Então, tanto a teleorientação ou a teleconsulta fica a critério do médico a sua cobrança, entendeu? Então, o médico ele pode fazer a cobrança até no formato de teleorientação, porque muitas das vezes, Anacleto, nós estamos no nosso consultório em que você já examinou uma paciente na primeira vez que ela foi no consultório. Eu vou dar um exemplo exatamente do seu caso. Você pede alguns exames complementares e quando a paciente retorna ao seu consultório, você analisa os exames, olha no seu prontuário o seu exame físico e você não vai examiná-la de novo. Você está fazendo uma teleorientação na segunda consulta dela, ok? Então, essa consulta de retorno, a questão que a gente está hoje botando uns nomes adequados no que é consulta de retorno, o que é teleorientação, o que é teleconsulta, para não dar dúvidas. Mas é muito comum, hoje o que eu vejo, infelizmente, essas empresas com as suas plataformas, eles não estão, infelizmente, desejando seguir uma recomendação melhor, a resolução do CRM Rio de Janeiro. Eles estão querendo imputar e colocar a teleconsulta de primeira vez na plataforma e falando que isso pode. Então, infelizmente, eu estou vendo que eles já querem o tudo e querem forçar a barra para o tudo. Na minha opinião, isto eu vou usar uma palavra, nós temos oportunidade, nós temos um momento, quando estamos diante de uma pandemia, Anacleto, de ter oportunidade. Eu acho que é uma grande oportunidade de empresas. Oportunidade é uma coisa. Aproveitar é outra coisa. Ok? Então, eu tenho essa preocupação. São palavras parecidas, mas oportunidade é uma coisa e aproveitar é outra coisa. Então, eu fico... É uma linha muito tênue em relação a isso. Cláudio, deixa eu aproveitar o assunto, porque na minha área, na sua especialidade que eu atuo, é comum atender pacientes de fora exatamente nessa situação, onde você faz uma teleorientação, às vezes o paciente já quer vir para o Rio com a consulta, com a cirurgia marcada, mas nem baseado, porque agora que eu estou me inteirando sobre a telemedicina, mas nem baseado nisso, baseado muito no bom senso, eu nunca operei ou deixei internar um paciente sem antes fazer uma consulta presencial. Parabéns. Como é que é essa legislação? Por exemplo, a gente poderia ir direto ao hospital, por exemplo, você me liga, eu marco uma cirurgia, ou não? Ou a orientação é que você tenha, no mínimo, uma consulta presencial antes de ir ao centro cirúrgico, ao hospital com o paciente agendado sob sua responsabilidade? Rodrigo, foi muito boa a sua pergunta, tá? Como é que você vai... Eu estou pensando na sua pergunta e respondendo junto, né? Para você falar sobre uma cirurgia e já agendar, você precisa ter um termo de consentimento informado do paciente previamente. Para você fazer um termo de consentimento informado para aquele caso específico, você tem que passar todas as orientações possíveis relacionadas à cirurgia. Você tem a certeza de qual a cirurgia que você vai fazer, baseada apenas no exame? Isso pode mudar com um exame físico prévio à cirurgia que você vai realizar? É uma pergunta. Claro. Estou refletindo em cima da sua pergunta. Eu não me sinto confortável, não faria isto. Mas é exatamente isso. A questão de boas práticas e de conforto. Isso. Eu não me sinto confortável. Nem eu. E em relação à cobrança, tem uma pergunta do Dr. Milfon, só porque, sem querer interromper o Anacleto, existe alguma legislação em termos de valor de cobrança? Se é obrigado um valor mínimo, um valor pela teleorientação é um valor padrão, ou você pode cobrar a sua própria tabela? Perfeito, Rodrigo. Esta é normalmente a segunda pergunta realizada. A primeira é do Dr. Milfon, tá? Não é minha não a pergunta. A primeira é aquela sobre a teleconsulta de primeira vez pela plataforma e pela telemedicina. A segunda pergunta muito comum é sobre cobrança, né? Infelizmente, ou felizmente, mas é a forma, né? O órgão de classe, o CREMERGE, ele não tem nenhum poder de balizar valores de consulta, vamos lá, particulares. Qual é o valor particular de um médico?
Isso não compete ao conselho de classe, ok? Então, valor, tanto é que existem aí consultas populares, existem valores que vão de X a Y, né? Não existe esse balizamento de valor pelo conselho de classe, primeiro ponto. Agora, aí sim, pela saúde suplementar, que provavelmente pode ser aí a pergunta do colega, pela saúde suplementar, aí sim, cabe ao CREMERGE, existe um setor específico que hoje é capitaneado pelo conselheiro Gustavo Caled, que é a CONSU, que é a Comissão de Saúde Suplementar, que acompanha anualmente os aniversários de cada plano de saúde em relação a ajuste de valores de contratos individuais, ok? Então, isso também está no site do CREMERGE, todos os aniversários, os valores que vêm do plano de saúde. Nós emitimos uma nota hoje, inclusive, está lá no site do CREMERGE, exatamente respondendo essa pergunta, porque alguns planos de saúde colocaram agora para os seus associados sobre valor do teleatendimento, sendo o valor menor do que a consulta presencial. E o CREMERGE se posicionou contrário a isso. E se posicionou contrário a isso, dando como respostas vários pontos, inclusive sobre o que a ANS posicionou. A ANS posicionou que o teleatendimento ele é igual à teleconsulta. A lei federal Jair Bolsonaro, que colocou também isso agora em abril, colocou da mesma forma, a prática da telemedicina nos mesmos moldes, que é no artigo 5, se não me falha a memória, nos mesmos moldes da consulta presencial. Então, nós respondemos um parecer jurídico com embasamento, que algumas perguntas vieram em cima disso, e o CREMERGE fez essa nota oficial, que mais uma vez está lá no site. Eu até encaminhei para o Anacleto por um outro motivo para ele essa resposta, tá? Então, está lá com ele também isso. Então, nós estamos exatamente contrários a isso. Não pode ter valores discriminatórios, porque o que está em voga, Rodrigo, é o ato médico. E o ato médico, ele não importa a forma que ela está sendo feita, se é por um teleatendimento ou presencial. A responsabilidade médica, eu ainda te falo, se é de uma forma que nós não estamos habituados, a nossa responsabilidade é até maior. Por que o custo vai ser menor? Mais uma vez, eu fiz um teleatendimento essa semana de 50 minutos. O meu tempo ele é menor porque ele foi por um teleatendimento? Né? Então, em termos de valor, infelizmente, nós vamos, como conselho, eu estou falando como conselho, não como Cláudio Moura. Como conselho, nós vamos sempre estar de uma forma protetora ao ato médico. Ok? Obrigado. Cláudio Moura, aproveitando essa oportunidade de tempo, o Dr. Fox fez até uma pergunta com relação a isso. Algumas plataformas de alguns planos de saúde, eles falam que só vão remunerar o profissional se tiver um tempo mínimo de 15 minutos de consulta, alguma coisa relacionada a tempo. O que você tem a dizer sobre isso? Também não vejo nada relacionado a tempo. Da mesma forma, existe alguma... Eu estou fazendo uma analogia, tá? Mesma coisa, pensando alto. Existe alguma contratualização do médico, pessoa física ou jurídica, sobre se a consulta presencial, se durar menos do que 15 minutos, não vai pagar a consulta? Eu te conheço. Então, mais uma vez, a gente tem que traçar analogia. O plano de saúde, ele, na minha opinião, tanto as empresas e os planos de saúde, eles estão andando em sinergismo, tentar fazer com que a plataforma e essa forma ela seja mais barata. É questão financeira, Anacleto. É questão financeira, Rodrigo. Essa é a visão do conselho, mais uma vez, não do Cláudio Moura. E nós vamos sempre defender o ato médico. Não é menor a responsabilidade usando uma plataforma. Se as empresas e planos de saúde querem fazer de uma forma diferente, porque eles querem que a cobrança seja menor, mais uma vez, o conselho ele vai sempre proteger o ato médico.
Cláudio, com relação à confidencialidade desses dados e tudo mais, vamos supor que tenha algum vazamento de informação, alguma coisa. O que o médico pode utilizar de ferramenta para se proteger de um vazamento desse? Anacleto, essa pergunta é ótima também. Eu sempre faço uma analogia com o que você está no consultório, né? Quando a pessoa está na sua frente no consultório e ela pega o telefone e começa a gravar a consulta, se vaza, é a mesma coisa se eu tiver, como você está aí me olhando, e você está com o telefone do lado gravando isso e depois você joga na mídia, dá na mesma. Me diz qual é a diferença. Concorda? Então, uma coisa é, se você está aqui, eu sou o médico, você é o paciente, e você está aí gravando um áudio e vídeo desse nosso teleatendimento, e isso vaza, se a gente vai conseguir saber lá na frente se foi você que vazou ou se foi pela plataforma, a plataforma é que vai dizer se conseguiu saber isso ou não. Eu, Cláudio Moura, o médico, como é que eu vou saber disso? Porque essa plataforma, todas elas ficam arquivadas, o documento, numa nuvem. Mais uma vez, podem ter hackers procurando informações para ter isso para qualquer coisa. Então, essa responsabilidade é só do médico? Em cima dessa sua pergunta, eu já vou te responder. Uma dos artigos que estavam naquela resolução que foi revogada colocava que a responsabilidade de qualquer vazamento de informação em plataformas era do médico. Aí, eu já te... É isso sim, senhor. Aí, então, nós fomos radicalmente contra nesse artigo. O médico, ele tem a sua responsabilidade, mas se é uma plataforma de alguém, esse alguém ele tem que ser coparticipativo dessa responsabilidade solidária, é óbvio. E se o próprio paciente pegar mesma coisa, isso, mesma coisa. Então, mais uma vez, essas plataformas estão lá escrito que aquela consulta ela está sendo gravada. Se você aceitou ou não, você tem que aceitar que seja gravada. Então, mais uma vez, eu não queria entrar tanto na plataforma, que quando o médico ele se associa a alguma plataforma, ele tem que tirar todas essas dúvidas com a plataforma. Com a plataforma. Então, por exemplo, aqui você colocou para mim inicialmente que essa nossa webinar está sendo gravada. Eu podia concordar ou não. Uhum. E se o paciente não quiser concordar com a gravação? E se a plataforma diz que ele só aceita gravado? Tem que resolver com a plataforma, não é com o Cláudio Moura. Entendeu? Uhum. Não sei se eu te respondi. O CREMERGE já recebeu alguma denúncia, alguma queixa com relação a isso? Às vezes o paciente gravou alguma informação e divulgou sem autorização do médico, do profissional e vice-versa? Ah, sim, com certeza. Com certeza já sabe que eu já ouvi falar sobre isso. Né? As situações de denúncia contra o médico existem em várias esferas. E, com certeza, em cima disso, teve. O que o médico pode fazer? O que o CREMERGE recomenda ao profissional que tem essas informações vazadas pelo paciente ou alguma forma? O que o CREMERGE orienta ao profissional, ao médico? Como qualquer coisa que não está em conformidade, Anacleto, existe um canal de denúncia. No CREMERGE existe um canal de denúncia. E quando entra no canal de denúncia, vai avaliar se o problema é de honorários médicos, vai para o setor de consul. Se é questão ao local onde o médico está atendendo, num hospital específico, vai para o departamento de fiscalização. Ele, dentro do conselho, ele vai para o seu setor para isso. Hoje mesmo eu recebi pelo WhatsApp, eu recebo isso o tempo todo, Anacleto. E todos os outros 41 conselheiros. Claudinho, olha só, eu recebi aqui, aconteceu isso nesse hospital, o que eu faço? Faço a denúncia. Ah, mas eu estou com medo de fazer a denúncia, estou com medo de uma retaliação, eu estou com medo disso. Você pode fazer a denúncia, não sai com o nome de ninguém. A denúncia chega ao CREMERGE e nós vamos avaliar se a denúncia é verdadeira ou falsa. Da mesma forma, quando chega uma denúncia contra o doutor Anacleto pelo um paciente, nós vamos analisar a denúncia e levar isso para avaliar através de sindicância, chamar você para prestar o esclarecimento, chamar o paciente para prestar esclarecimento, tanto para o médico quanto para o paciente, entendeu?
Então, tem alguma dúvida em relação ao o que fazer, se isso cabe ao CREMERGE ou não? Existe lá um setor dentro do site sobre denúncia. E um dado importante que eu gostaria de informar, que eu tenho certeza que a tendência é aumentar cada vez mais, Anacleto, o nosso site do CREMERGE, em 2019, ele foi acessado 9 milhões de vezes. Ok? Foram 9 milhões de acessos. Ao longo de janeiro, fevereiro e março, nós tivemos um aumento de 30% a 40%. Porque as pessoas estão começando a procurar mais o CREMERGE. Eu estou achando isso ótimo, porque nós estamos lá para isto, né? Para orientar, tirar essas dúvidas. Tem dúvida dentro do site. Eu mesmo não tinha esse hábito, Anacleto. Entendeu? Eu não entrava no site, né? Eu não entrava no site. Então, existe o canal de dúvidas para serem retiradas no site. O doutor Marinho fez uma pergunta que eu acho que a gente já respondeu com relação a algumas operadoras, quando a gente solicita algum exame, eles querem o original, né? E não cópias e tudo mais. E aí... Se por algum motivo, porque o exame complementar, a princípio, não tem nenhuma necessidade disso, de não poder ser cópia. Porque se, mesmo assim, ele pedir um original e o médico ele já tem a sua certificação digital para poder fazer a prescrição digital e para fazer um atestado médico, ele faz a solicitação do seu exame complementar com a sua assinatura digital. Ok? Isso não é uma cópia, isso é um original. Você tendo com a certificação digital, se o convênio estiver pedindo, ou se o laboratório estiver pedindo, é só fazer dessa forma. E às vezes, Anacleto, o laboratório cria algumas dificuldades que estão erradas, já é um problema do laboratório, né? Por exemplo, vamos dizer que você não tem convênio, você não trabalha por convênio. A paciente te procura de um convênio X. Você vai fazer a sua solicitação do exame no seu receituário. Se a paciente vai chegar no laboratório, eu tenho certeza que você já passou por isso, da paciente entrar em contato com você de volta. Doutora Anacleto, eu fui no laboratório, o laboratório só quer, como eu vou fazer pelo convênio X, ele quer o original do laboratório, do convênio, mas você não tem. Quem está errado é o laboratório, não é você. Entendeu? Então, é possível fazer a solicitação do exame sem ser num papel específico, porque o laboratório ele pode grampear para fazer para faturamento no papel próprio do convênio para fazer a sua cobrança, entendeu? Isso não tem nenhum problema. Eu faço exame complementar dos convênios, vai chegar o pedido do médico da forma que for, é só grampear, enviar para o convênio para pegar uma autorização como transcrito o exame, e se eu tenho o convênio e vou faturar pelo convênio, eu vou grampear no pedido para pegar a autorização. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, diante de alguma dificuldade, respondendo aí ao Marinho, um abraço e um beijo para ele, faz no certificado digital, entendeu? Não tem nenhum problema. Cláudio, tem uma pergunta aqui que estava no início, porque a gente está tendo pergunta via Questions and Answers, via chat. Isso é muito comum, pelo menos eu já recebi isso algumas vezes. Em caso de necessidade de exame físico, a gente pode pedir ao paciente para enviar imagens ou vídeos? Mais uma vez, quando você for começar o teleatendimento, Rodrigo, tem que deixar claro as limitações do atendimento e que o exame físico, o exame físico é um fator limitante. O paciente tem que consentir, então, sobre essa limitação. E não tenha dúvida, qualquer forma complementar, e pode ser por foto, pode ser pelo exame complementar, mas nada vai substituir o exame físico. Ele vai continuar sendo uma ferramenta que não vai substituir. Então, dentro do exame físico, faz parte a ectoscopia. Então, a ectoscopia nada mais, entre aspas, que se tirar uma fotografia daquela pessoa para aquela determinada área. Pode ajudar, mas o exame físico ele é mais completo do que uma ectoscopia. Não vai substituir o exame físico.
Então, uma sim, eu foto entendi. pode complementar o Eu raciocínio. acho que você respondeu bem. A pergunta do colega era exatamente isso. Se ele Eu não poderia tenho usar dúvida. como complemento à Complemento, mas não vai solicitação. substituir o exame físico, entendeu? Tá ótimo. Então, até para você ter uma ideia, e mais uma vez eu quero voltar a um exemplo das plataformas, eu naveguei, como eu falei, em algumas plataformas, e a grande limitação da telemedicina e do teleatendimento é a limitação do exame físico. Algumas plataformas têm lá o campo escrito quadro clínico, medicamentos em uso, exame físico. Está escrito numa plataforma. Isso induz erradamente ao médico a achar que a plataforma é completa. Se Claro. você compartilha aquela tela que você está vendo com o paciente, para ele estar vendo o que você está escrevendo, que existe uma opção. Cláudio? Eu acho que a internet dele... Cláudio? Errada a interpretação do médico. Eu acho que isso é muito preocupante. Cláudio, me desculpa, acho que você ficou congelado alguns segundinhos aí. Você pode repetir, por favor? Posso. Então, aonde eu parei, porque eu não sentia eu congelado, não. Você parou na situação das plataformas que eles têm o ícone exame isso, físico. Isso perfeito. acaba induzindo o paciente que ele está sendo examinado. Isso, é isso. É isso, é exatamente isso. Apesar de ter ficado congelado, é esse o que eu queria colocar, ok? Então, isso induz não só o colega, como o paciente, porque se você coloca naquela plataforma um compartilhamento de tela e o paciente está vendo o que você está escrevendo, a grande limitação que é da plataforma, para o paciente que é leigo, ele acha que aquilo pode, entendeu? Ele é leigo. Né? Então, o médico está sendo induzido de uma forma equivocada. Né? E, mais uma vez, o ato é do médico. E se o médico ele abre mão do exame físico e essa ausência do exame físico pode causar um dano, ele vai infringir eticamente um código. E essa é a nossa preocupação. Claro. Cláudia, Ana Luísa fez uma pergunta aqui, só reforçando. Então, ela está perguntando, então não pode fazer nem teleorientação de primeira vez? Pode, lógico que pode. Né? Teleorientação é o que a gente vai fazer de primeira vez. Né? O que nos é permitido, colocando teleconsulta e teleorientação, vamos tirar a teleinterconsulta, que é entre a gente tem um outro médico, eu quero tirar uma dúvida, tá? E o telemonitoramento, os dois pontos principais do teleatendimento é teleorientação e teleconsulta. Paciente de primeira vez, o que nós fazemos é teleorientação. Ou o que nós devemos fazer é teleorientação. O paciente de segmento, ele pode ser feito uma teleconsulta e pode ser feito uma teleorientação. Ok? Esse é um resumo da grande dúvida que tem nesse sentido. Ok? Tem uma pergunta aqui da doutora Raquel Dib, nossa amiga lá de Porto Alegre. Olá! Como é que está a nossa Porto Alegre? Nossa Poá? Pelo que ela entendeu, então, com relação a gente pode orientar, mas não podemos prescrever para pacientes que nunca atendemos. Perfeito. Podemos pedir exames? Exatamente, podemos pedir exame para montar o seu raciocínio clínico, mas você não pode, num primeiro teleatendimento em que vai desejar fazer uma teleconsulta, porque não pode, você não pode, então, você está vedado a fazer solicitação de atestado médico e solicitação de prescrição. Ok? O que não é permitido é fazer solicitação de exame físico para o complemento, ela leva na sua consulta presencial o exame para já adiantar e fechar o seu raciocínio clínico. Porque às vezes você já pode pensar em algum exame para isto. Às vezes você pode até, diante do seu exame físico presencial, pensar em um outro complemento de algum outro exame. Né? O doutor Milfon perguntou aqui, acho que ele entrou um pouquinho atrasado, com relação aos honorários, se o valor é o mesmo e tal. Só faz um breve resuminho. Perfeito, eu faço um resuminho sim para ele. Né? A remuneração não compete ao conselho.
quando é a consulta particular. Não, o conselho não baliza valores de consultas. Eu dei até um exemplo que existem consultas populares, né, com valores menores, tem médicos de consultas particulares, e o CREMERG não tem não é responsabilidade do CREMERG balizar isso. Mas em relação à saúde suplementar e convênio, nós acompanhamos isso, né, através da CONSUL, que é a Comissão de Saúde Suplementar. Eu, por acaso, também faço parte dessa Comissão da Saúde Suplementar, mais uma vez, capitaneado aí pelo Gustavo Caleri, muito bem capitaneado, e a gente anda muito em sintonia, porque falar de saúde suplementar e telemedicina está andando tudo junto. Então, a gente agora tem até um grupo aí nosso da Consul com telemedicina, porque as coisas andam juntas, né? Então, nós até emitimos uma nota oficial hoje, se entrar lá no site, não concordando com alguns planos de saúde que estão colocando para os seus associados, né, um valor que para teleconsulta, teleatendimento, por teleorientação, não importa, seja um valor menor do que a consulta presencial. O que nós advogamos como conselho é que, como a ANS colocou, que a teleconsulta é exatamente igual à consulta presencial, porque o ato médico ele é o mesmo, o valor ele deve ser o mesmo. Isso está colocado pela ANS, foi colocado, a gente, como conselho, nós emitimos uma nota muito contrário a alguns convênios, né? E a gente até está dando as sugestões do que é para ser feito nesse sentido, né? Mais uma vez, denuncie, avise ao conselho, aqui do Rio ao nosso conselho, isso vai ser encaminhado à Consul e a gente dá o desdobramento nesse sentido, ok? Cláudio, explorando um pouquinho mais o tempo, aquela relação a 15 minutos de consulta, 20, 30, o professor Kennedy falou aí, se durar mais de 50 minutos, cobra mais, ou o valor muda? Boa pergunta de novo, né? As perguntas estão sendo muito interessantes, né? Mais uma vez, teleatendimento, a gente tem que entender que em termos de segurança da informação, sigilo, como já foi conversado, valor, o tempo ele é igual. Lá não é um divã, né, Anacleto? Então, o paciente entrou no consultório. Nós não temos um mínimo ou um máximo para atender. A gente tem uma média. Uma média, né? Então, você vai ter uma paciente Tem colegas que, quando já sabem que é uma paciente de primeira vez, separam um período maior para um primeiro atendimento como uma média, né? Paciente de retorno coloca um tempo de uma consulta menor. Então, isso também não é balizado sobre tempo, né? Foi uma das perguntas que a gente também já tinha respondido. Não tem, pelo conselho de classe, não tem sobre informação de tempo máximo para uma consulta, ok? Cláudio, o Bruno Marroig, que é até nosso tesoureiro, está aqui presente, ele até ele botou até um case aqui em relação a essa questão de cobrança, em relação à revisão. Ele botou aqui, recentemente, uma reunião sobre telemedicina foi falado que deveria haver diferentes cobranças por tempo de atendimento ou por período, né? Se um paciente tem uma patologia que necessita ser acompanhado semanalmente, esse paciente pode ser cobrado? Como que fica a questão das revisões? Eu vou voltar a mesma pergunta para o Marrone. Marrone foi meu colega de exército, tá? Não sei se ele vai lembrar de mim, mas colega de exército. É isso mesmo, um abraço. Mas, mais uma vez, Rodrigo, a telemedicina é uma alternativa. Como é isto na consulta presencial? Se na consulta presencial, alguns convênios, eles colocam até 2 consultas mês, ok? Então, o que é adequado é que toda contratualização que está daquele profissional de saúde, sendo pessoa física ou jurídica, e ele tem o formato dele, se é uma consulta ou são 2 consultas e o valor X, tem que ser feito da mesma forma no teleatendimento. Se o convênio está sugerindo alguma coisa diferente, o convênio é que está sugerindo. Então, eu volto a pergunta para o Bruno, para ver se ele pode ser mais claro, mas para ele me colocar quem colocou isso para ele. Se é
se foi o CREMERG, que eu não acredito. Não, se pelo foi que ele colocou aqui... Mas provavelmente foi a operadora de saúde. A operadora de saúde está indo contrário a que é a orientação do conselho de classe. Tá? Não, o que ele colocou aqui, Cláudio, o que ele colocou foi que num outro debate sobre telemedicina foi colocado que... Então, isso que eu perguntei. Que outro debate? Debate é isso que nós estamos fazendo. Mas sim, exatamente. Quem foi o órgão fiscalizador que falou sobre isso? Não tem. Está sendo um debate. Um debate, cada um pode achar o que quiser. Então, a discussão que eles fizeram é como vão fazer. Então, quem vai balizar isto é o contrato. Mais uma vez, vamos deixar aqui do lado a telemedicina. Essa pergunta cabe para a consulta presencial. Claro. Entendeu? É isso que a gente tem que entender, que não é para pensar diferente a consulta presencial do teleatendimento. Tem sempre que traçar, é o mesmo paralelo. A pergunta é, como está isso no seu contrato, pessoa física ou jurídica, junto ao seu convênio? Ah, o convênio paga até 2 consultas no mês. Muito bem. E se for particular, é definido pelo próprio médico. Isso, então, se na consulta presencial você também precisa que o paciente vá lá 3 vezes no mês e o convênio só paga 2, o que vai acontecer? A terceira consulta, de forma presencial, se você passar a carteirinha, o plano vai te pagar. É a mesma coisa. É isso que é importante o médico entender. Não é nem a mais e nem é a menos na teleconsulta. Então, essa conversa que está tendo... na teleconsulta tem que ser assim, tem que pagar assado. Tem que ser igual à consulta presencial. Nós temos que ter um norte. Não vamos desviar do norte. Ótimo, obrigado. Cláudio e Rodrigo, estou conversando aqui com o Luiz Guilherme. Ele tá eu vi que o Luiz entrou aí, ele botou um recado aí para os urologistas. Rafael, TI, consegue abrir para o Luiz Guilherme entrar aqui como... Para a gente, você se importa, Cláudio? Nada. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o Felipe Lotti fez. Ô, Felipe, tudo bom, rapaz? Ele fez em questão a nota fiscal. Opa. Se você faz uma teleconsulta, se você tem que referir que essa teleconsulta se essa consulta foi por teleconsulta. Muito boa pergunta. Na minha opinião, sempre na nota fiscal tem que constar aquilo que foi feito, né? O teleatendimento, ele está autorizado? Sim. Foi o que ele fez? Sim. Minha pergunta é por que não constar, né? Então, é um atendimento legal? Sim. Foi o atendimento que foi prestado? Sim. Então, Claudinho, legal. Posso dar uma palavra rapidinho sobre isso? Duas palavras. Então, prazer, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Só tem fera aqui dentro. Quem não me conhece, sou o Luiz Guilherme, eu sou conselheiro federal pelo Estado do Rio. Sou junto com o Claudinho da Comissão de Saúde Suplementar do CREMERG. Sou urologista, sou coordenador da Câmara Técnica de Urologia do CFM, recém-inaugurada, que vai ser ótimo para a gente, como urologista. Conto com o apoio de todos vocês, inclusive para demandas e problemas. Isso que nós recebemos problemas todos os dias, mas também se quiserem mandar soluções, a gente também aceita, porque às vezes falta a solução. E Claudinho está nessa empreitada aí da telemedicina, eu estou junto com ele lá no CFM e aqui, e a gente está tentando não normatizar, que às vezes as pessoas pensam, a gente está querendo normatizar, está querendo botar ordem, não é. A ideia não é essa. A ideia é, na verdade, proteger todos os médicos, né? A ideia é completamente diferente, porque infelizmente a gente tem também algumas pessoas que deturpam a medicina, e quando 1 ou 10 deturpam, os outros 100 vão para o água abaixo, que é o que acontece hoje com a nossa classe. Então, o nosso maior cuidado é esse. Agora, voltando ao foco, que era sobre o problema da nota fiscal, por exemplo, eu recebi já de algumas plataformas que como eles já estão percebendo esse tipo de problema, já está tendo uma diferenciação no ato inicial, onde você pode, inclusive, transformar, isso é um problema também, a teleorientação durante o próprio ato da consulta em uma teleconsulta, como se fosse um passe de mágica, né? E como o Claudinho bem explicou de uma forma bem clara, conceitual, esses conceitos eles não podem ser perdidos. Por quê? Porque eles colocam a medicina em risco. É simples, é só isso.
Esse é o ponto. E a partir do momento que você começa a respeitar isso, nós não vamos ter tantos problemas de processo. Eu sou ainda o atual corregedor do Rio de Janeiro. Graças a Deus eu vou passar a bola, que eu não tenho muito trabalho já para fazer, Claudinho sabe, mas não está dando. E a quantidade de denúncias que a gente recebe por conta desses problemas simples de interpretações e de uma falta de orientação básica inicial durante uma consulta, isso vai cair também dentro da telemedicina de uma forma até pior, eu prevejo, porque uma coisa você está com... Se presencialmente já dá errado, imagina de longe, sem você nunca ver. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente nesses conceitos. Quando nós chegarmos a esses conceitos, as pessoas estabelecerem, eles vão ter boas práticas e não vai ter nenhum problema, gente. E a cobrança, por exemplo, que tanto se fala, o Cláudio, quando eu entrei, só estava ouvindo, não tem como um conselho dar preço. Isso é uma coisa que às vezes o médico, não vou falar o urologista eu mesmo não sabia antes de entrar no conselho, tudo isso. Se eu dou preço, eu caio diretamente na mão do CAD. Esse é um ponto. Eles interpretam isso como cartel. Só tem uma forma de eu mudar isso hoje. Eu precisaria fazer igual a OAB fez. Eu teria que fazer uma lei, onde naquela lei me dá um mínimo de honorários. Ponto. Então, esse ponto, uma coisa que muitos médicos não entendem e está pacificado do ponto de vista jurídico, não tem como dar preço para nada. Essa colocação sua, Luiz, desculpa te interromper, Imagina. Isso é interessantíssimo, porque a Sociedade Brasileira de Urologia, você deve estar a par disso, está tendo um processo muito grande, enorme, por questão das associações de urologia, exatamente por isso, porque o CAD está processando não só a urologia, como outras especialidades, como outros órgãos, inclusive a OAB, pela essa questão de formação de cartel. Que o exemplo que a gente teve aqui dessas associações é que elas estipulavam o preço. Uma vez que você estipula o preço, isso configura a formação de cartel e é praticamente indefensável. Ô Claudinho, você chegou a falar da jurisdição? Eu comentei exatamente como você falou. Eu acho que para os colegas aqui, o Luiz, em termos de lei, essas coisas eu não digo entrei nisso. Digo da telemedicina, de infração ética mesmo. Sim, em relação à infração ética, falei que se fizer, entra em infração de código. Não coloquei quais são todas as possibilidades, que a gente está até... Vamos botar isso no conselho para ser colocado como uma nota em breve, né? A gente está até discutindo isso ontem, domingo, né? Discutindo isso. Mas eu já pontuei aqui, você entrou depois, você estava também no outro webinar aí, eu já tinha avisado para o grupo, mas eu já tinha falado já tinha sido essa pergunta sobre a consulta e balizamento de valor. E você exatamente falou a mesma coisa que eu já tinha falado, né? Uma coisa é particular, a gente não pode falar sobre valor, mas pela saúde suplementar, por convênio, nós temos os aniversários de cada convênio e aí a gente tem que anualmente fazer o ajuste mínimo junto com cada convênio que a gente chama lá dentro do conselho para conversar, mostrar, ver se ainda pode, dentro do mínimo, se a gente sempre tenta colocar algum valor a mais para agraciar melhor o médico junto ao plano de saúde, né? Dentro já tinha contemplado isso. Dentro dos contratos, uma coisa que eu queria até pedir, já que tem muita gente vendo, até para o Brasil inteiro, é muito importante que os urologistas, eles, assim que recebam algum tipo de contrato, algum aditivo contratual em relação à telemedicina, que antes de assiná-lo, você remeta ele ao seu CRM local, porque é muito importante que isso seja analisado, porque nós teríamos uma força maior de ajudar a todos. E está tendo um tipo de cerceamento dentro de alguns planos, exatamente em relação à telemedicina, onde apenas um grupo de médicos que vão atender sobre a plataforma de telemedicina. Isso é vedado, isso não pode. Né? Isso o Cláudio já falou do parecer que a gente está emitindo, fala exatamente sobre isso, só que é muito importante que tenha esse feedback dos urologistas, onde eles demonstrem esse tipo de ação. Se eu receber, por exemplo, 10 pessoas sobre o mesmo fato, me dá uma força muito grande que às vezes o próprio urologista ele não tem noção. É diferente de chegar para mim apenas um contrato de uma pessoa reclamando sobre aquele tipo de contratualização. E dentro dessa contratualização, ela tem que estar clara exatamente
esse ponto de teleconsulta e teleorientação e também a consulta presencial. E isso entra também um outro ponto que é em relação à ANS. A ANS hoje, ela igualou a teleconsulta com consulta presencial. Foi o que eles fizeram através da nota técnica deles. Ou seja, do ponto de vista de saúde suplementar, eu tenho uma coisa chamada consulta presencial sendo chamada de teleconsulta, sendo que as duas coisas não são a mesma coisa e estão sendo cobradas de forma diferente. Se vocês perguntarem a minha opinião, por exemplo, em relação à cobrança de teleconsulta, eu sou a favor de cobrar, inclusive, mais caro. Você paga a responsabilidade. E eu acho que é muito mais risco para o médico, inclusive para o paciente, a meu ver. Então, quando você fala de risco, é um risco entre as duas partes, assumido. Aproveitando vocês aqui, passou rápido aqui no chat, o Michel, ele colocou que ele tem feito o termo de consentimento, em relação a termo de consentimento, ele tem feito, mas ele não tem visto obrigatoriedade quando as pessoas se falam. Como é que é? Ele é obrigatório ou ele é desnecessário em relação à telemedicina? Posso falar, Luiz? Nós colocamos na nossa resolução que não como obrigatório, mas seria de bom tom, ok? Então, a gente não obrigou, mas que, se possível, ok? Eu tenho eu já acho que eu já levo para outro caminho. Aí é o meu lado que deve ter. Corregedor. Tem que ter. Por que tem que ter? A razão é simples. Hoje está dentro, é um dos artigos, inclusive, do Código de Ética Médica. Hoje, se você faz algum tipo de procedimento ou algum tipo de orientação, parte do pressuposto que você tem que ter uma prova de que você fez isso. E a prova disso é o termo de consentimento. E aí eu vou te dar um exemplo prático disso, até para os colegas ouvirem, que às vezes eu vejo que às vezes, principalmente os mais novos ou os muito mais velhos, eles não levam muito a sério isso. Eu faço, em média, em torno de pelo menos uns 30 processos por mês contra médico. E eu, como sou urologista, no CFM eu sou o único urologista, então eu faço todos os processos urológicos, que infelizmente não são poucos. E se eu falar para vocês que já foi salvo muita gente e já se perdeu muita gente somente por conta daquele termozinho de consentimento da SBU, vocês não vão ficar horrorizados. Mas, então, Luiz, como é que a gente faria esse termo de consentimento na tele? Como é que ele seria a melhor? Vou melhorar minha pergunta. Qual seria a melhor maneira dele ser validado através da teleconsulta? Dentro dos termos das documentações, vamos dizer assim, que são documentadas dentro de um teleatendimento, você tem algumas formas disso. Existem pessoas que preferem fazer esse tipo de termo assim que inicia a consulta. Por exemplo, ô Rodrigo, você é meu paciente e nós estamos fazendo aqui um processo de teleconsulta onde eu tenho limitações sobre a teleconsulta, onde eu posso precisar a qualquer momento solicitar que você venha presencialmente e que isso pode implicar na sua saúde, porque eu posso errar ou acertar demais, por exemplo. E isso pode fazer com que eu cause um dano a você. Outras pessoas não. Antes do início da consulta, seja qual plataforma que você faz, você envia um e-mail para aquela paciente com esse descritivo do seu termo. E no início da consulta você pergunta, o senhor tem alguma dúvida sobre o seu termo? Ou por e-mail você já manda isso. Isso é considerado válido dentro inclusive de toda a lei sobre a telemedicina, né? Excelente. Faça. Faça. Obrigado. Guilherme, então esse termo ele pode ser gravado inicialmente? Pode. Como você pode, inclusive, mudar. Vou dar um exemplo. Você está fazendo por exemplo, o Frota, que faz cirurgia robótica. Aí surgiu uma mudança de conduta dele. Ele vai ter que dar um novo termo. Ou ele vai ter que dar um novo tipo de explicação. E aí ele vai lá e passa isso para o paciente a qualquer momento. O termo ele não tem início, meio e fim, entendeu? Você pode dar, inclusive, no dia da cirurgia. Por que não é adequado no dia da cirurgia? Porque tem várias decisões judiciais onde fala que esse termo dado dentro
no dia da cirurgia, é considerado inválido porque você usou da prerrogativa daquele paciente estar num momento delicado da vida dele e ele não poderia ter noção adequada da dimensão daquilo tudo que ia passar, exceto nos casos de emergência. O Bruno Naar, que está nos ajudando aí no departamento na Secretaria de Medicina Internacional, de Urologia Internacional. Por exemplo, o Bruno ele ainda tem, ele está nos Estados Unidos, ele está colocando uma situação. Digamos que você tem um fellow, você tem o seu CRM ativo aqui no Rio de Janeiro e você está fazendo um fellow em qualquer subespecialidade fora do país. Como que fica essa situação? Você pode exercer essa... Porque, teoricamente, a pessoa... o doutor Anacleto ele está fazendo um fellow em uroneurologia no Arkansas, então eu quero ouvir a opinião dele. Tem alguma coisa que fale a respeito disso, de você poder exercer a telemedicina fora do país? Claudinho, você fala que eu sei mais ou menos o que você vai falar e depois eu vou complementar pelo CFM sobre isso. Perfeito. Isso vai acontecer com todas até as plataformas, né? Uma pessoa pode entrar pela plataforma e estar num local, estar em outro. O que vai acontecer? Eu vou fazer, vamos dizer que eu estou nos Estados Unidos, tenho o meu CRM aqui. E não importa se eu estou aqui, estou atendendo uma pessoa que está nos Estados Unidos, dá na mesma. Então, se uma pessoa me consultou, esse exemplo a gente já deu no início, com uma pessoa estando em outro país querendo tirar dúvidas. Quero ver com o Dr. Rodrigo Frota, porque ele é o cara da robótica. Uma pessoa está lá nos Estados Unidos, ou você está nos Estados Unidos e o paciente está aqui. E se você tem um CRM aqui, você vai entrar, na plataforma, você vai fazer o quê? Uma teleorientação. É uma paciente nova, ela tem todo o direito de procurar. Ela vai ouvir a sua informação, você vai fazer uma anamnese dela, saber tudo. O que você vai fazer? Mais uma vez, a gente tem que voltar o barco para o nosso norte. Qual é o nosso norte? Seguir a cartilha. Que aí você não foge. Foi isso que o Luiz Guilherme colocou também aquela hora quando ele entrou. O que você vai fazer? Teleorientação. Você vai pegar os exames da paciente, vai fazer toda a anamnese dela direcionada, vai falar, a cirurgia que você deve fazer, acredito que seja isso, mas eu vou precisar te examinar. Porque você vai conseguir orientar, mas você não vai conseguir prescrever, não vai conseguir fazer atestado, e se ela quer ouvir a sua opinião, o que a gente faz muito, a gente que opera, né? Todos que estão aqui, eu estou vendo, né? O Luiz, Rodrigo, e Anacleto e eu, nós fazemos muito atendimento de segunda opinião, terceiras, quartas opiniões. Então, você consegue dar, o nome já diz. Por que o nome é segunda opinião? Não é à toa. Essa palavra opinião, ela é muito interessante. Ela cabe bem nisso que a gente está falando. Agora, se uma paciente nos procura no consultório para uma segunda opinião, passando todos os dados dela, não importa. Ela está presencialmente, ela passa todas as informações, passa todos os exames, você vai examiná-la. Você vai conseguir dar uma segunda opinião completa depois do exame físico. Se você está fazendo fellow em algum lugar e você está no Rio de Janeiro, ou está no Rio de Janeiro a paciente, ou você está em outro lugar e você tem um CRM do Rio de Janeiro a São Paulo, não importa. Você está em outro lugar, você vai conseguir fazer uma segunda opinião, mas você vai ficar limitado pela tecnologia. A tecnologia ela é ótima, mas ela tem limitação. Claro. Você não vai conseguir chegar até o final, né? Porque você vai precisar no momento, vou precisar examinar. Legal, mas já andou muito. Mas para você definir opera, não opera, como você vai fazer um pedido, que foi aquela sua pergunta, como é que você vai fazer um pedido para o convênio de quase todas as codificações que você vai fazer, sem você ter um exame físico, que pode ser que o exame físico mude isso. Se você vai fazer cirurgia por robótica ou outra, se você vai solicitar o material A, B, o exame físico, a não ser que você acredite que seu exame físico não serve para diferenciar o seu caso. Eu acredito que quando a gente fala, que é o que nós estamos falando, principalmente aí sobre cirurgia, que é o seu ponto, vai precisar, para traçar algum norte de tratamento, o exame físico faz parte da propedêutica, independente se está no Nordeste, Estados Unidos, o paciente aqui, o paciente lá. Ok? Vamos ver o que o Luiz Guilherme pode complementar. Em relação
no caso, essa é onde eu estava conversando sobre a jurisdição, né? O que acontece se tiver um erro aqui ou lá, né? Isso é um problema mundial em relação a tudo hoje, não só na medicina. O mercado hoje é global, então o que o CFM vai fazer? Naquela primeira resolução, naquela segunda resolução, na verdade, que foi revogada, falava-se um pouco sobre isso. Na verdade, a gente não é um ponto pacífico ainda essa questão, principalmente porque envolve até mesmo cadastro e inscrição de doutor em CRM. Ou seja, tem um problema também legal de atuação profissional por conta da lei da criação dos conselhos e a lei do médico mesmo, do ato médico. Então, isso eu acho que ainda vai ser colocado no papel. Então, hoje está meio vago. O que eu oriento para as pessoas que estão fora, até para que você não tenha um problema legal aqui e lá, que é possível. Essas consultas internacionais, eu diria que eu não faria uma teleconsulta, eu faria uma teleinterconsulta. Eu faria, olha, o paciente aqui na frente do Dr. Rodrigo vai falar com o Dr. Bruno para dar um parecer em Miami. E eu acho que esse é o caminho mais adequado. Eu acho que esse vai ser o caminho do ponto de vista de legislação do Brasil. E eu particularmente, eu acho que é o caminho também mais seguro para todos. Se for fazer consulta, teleinterconsulta. A teleinterconsulta também funciona até por aqui, mas nós estamos falando desse médico, foi que eu entendi a pergunta do Rodrigo, o médico está lá fazendo fellow lá com o paciente de fora, o CRM aqui. Ele pode fazer um teleatendimento? Sim. O que ele vai fazer? Teleorientação. Ele com o paciente, mas se ele tiver, olha, faz o seguinte, eu tenho um médico no Rio, você vai até o consultório com ele, ele vai te ver e ele me procura e eu vou intermediar e ver alguma coisa nesse sentido. É uma teleinterconsulta. Esse é o caminho que o Luiz comentou, entendeu? E do ponto de vista legal, ele junto ao CFM que está vendo isso. Mas o atendimento, teleatendimento, é na forma de teleorientação. A resolução da telemedicina no CFM, a nível Brasil, só deve sair a partir de agosto, provavelmente. E vai depender muito do andamento dessa pandemia, que parece que até agosto não vai resolver. Então, esse vai ser um problema até para a resolução desse ponto. O Dr. Fortes falou aqui em relação ao termo de consentimento, né, padrão. Eu até já fiz um padrão, Fortes, para responder a sua pergunta que você fez aqui no chat, e minha ideia é colocar esse termo, sim, no site do CREMERG, ter como base para que os colegas eles possam utilizar. Ele está praticamente pronto, mas eu ainda vou passar pela Comissão de Saúde Suplementar do CREMERG para todos verem. Luiz, se você quiser, entrando nesse ponto, a gente pode colocar a SBU, você como urologista está lá no CFM também, para a gente tentar adaptar aqueles termos da SBU para o termo de consentimento. Acho que vai ajudar muitos urologistas, porque aqueles termos da SBU, Cláudio, a SBU tem os termos por patologia. Então, de repente, vocês que já estão mais a par aí desse termo da teleconsulta, telemedicina, a gente poderia tentar, Luiz, sem querer dar mais trabalho para vocês, mas nada. A gente coloca aí a sociedade à disposição, de repente alguém pode ajudar para a gente tentar colocar, e eu acho que vai ajudar bastante em relação a isso. Sim. Até porque a urologia, ela por si só, o Cláudio talvez não sei, apesar que Cláudio é quase um urologista daqui a pouco. A urologia, ela usa muito o termo da SBU, né? Você vê, é nítido isso, eu vejo nos prontuários o quanto aquilo ali serve como base. E o consentimento, acho que dá sempre para melhorar. O único ponto, que aí é uma crítica não minha ao termo, mas é o que acontece na vida real, é sempre lembrar os colegas que esses termos prontos, às vezes eles não são bem vistos do ponto de vista legal, não ético, mas do ponto de vista jurídico mesmo, no caso quando você vai para um tipo de ação pecuniária, por exemplo. Então, eu acho que é sempre bom, de bom tom, você alterar, dar um tom mais pessoal ao termo. Acho que é uma dica de amigo. Eu queria só contribuir um pouquinho e levantar
uma pitada aqui, porque em relação ao termo de consentimento, como eu coloquei, né? O artigo 8, volto a dizer, eu estou falando aqui fundamentado, Rodrigo, na nossa resolução do CREMERGE, né? Então, o artigo 8, a gente colocou dessa forma, que fica a critério médico a cobrança de seus honorários, conforme valores definidos previamente à consulta, sendo possível a utilização do termo de consentimento. Eu já tinha falado isso, mas eu gosto de ler diretamente o artigo por conta disso. O Luiz já falou, como corregedor, melhor que faça. Mas o nosso raciocínio, quando a gente fez a resolução, a gente tem que ter, mais uma vez, não sair do nosso norte. Se o nosso norte é que o teleatendimento é para ser igualzinho a uma consulta presencial em tudo, valores de cobrança e tudo mais, o que diferencia é que a consulta presencial nós vamos poder fazer o exame físico. Na consulta presencial, você manda o paciente assinar algum termo que ela autoriza a sua consulta presencial? Então, assim, a gente discutiu isso quando a gente fez a resolução, né? Então, a gente achou mais interessante, tem que ter, o paciente sabe da limitação. Uma coisa é você colocar para o paciente que ele sabe da limitação daquela tecnologia nova, que ela não tem como você fazer um exame físico, ela tem limitação. Mas obrigar que o médico faça um termo de consentimento, mais uma vez, é querer colocar que são coisas muito díspares. Eu só quero colocar que o exame físico é diferente, mas o valor tem que ser igual, a responsabilidade é igual. E nós não fazemos Toda paciente chega no seu consultório para você fazer a consulta, você não pede por escrito para ela assinar um termo que ela autoriza a sua consulta. Se ela entrou numa plataforma ou se ela autorizou fazer, aí sim, nós podemos, mais uma vez, dar como uma opção. Por isso que a gente colocou dessa forma. Sendo possível, se o médico quer ter mais um documento que o proteja, faça. Mas a gente não colocou em caráter obrigatório. Entendo a colocação do Luiz Guilherme. Ele vai ter um viés sempre mais para tudo que for... Volto a dizer, é possível. Mas a gente não botou como obrigatório. Porque ele tem um viés, porque ele é um corregedor que pega lá todas as sindicâncias que chegam lá. Ele vai concordar comigo. Né? Então, quem sou eu para discordar de você? Eu sou maluco. Mas eu acho que a gente foi, mais uma vez, muito perspicaz na resolução em colocar que é possível. Se você quer fazer, você faz. Obrigar, nós achamos que fosse colocar como uma coisa muito diferente. A gente fez essa analogia. Na consulta presencial, você não pede para ela assinar, porque nessa vai precisar. Você passa a informação, mas se você prefere algo a mais para proteger, vai com Deus. Maravilha. Acho que alguma pergunta mais aí, Rodrigo? Tem uma pergunta aqui que estão falando sobre nas diferentes plataformas de telemedicina ou nas consultas por FaceTime, WhatsApp Vídeo, em que os pacientes enviam imagens, laudos, como garantir a privacidade dos pacientes. Sendo muito claro e objetivo, não tem como garantir através dessas plataformas. Esse é um ponto, inclusive, que vai ser modificado na resolução do CFM. Vocês vão ver que quando entrar a resolução do CFM, você vai ter um grau de segurança onde vai ter que ser respeitado. Isso entra, inclusive, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de leis envolvidas com isso. Então, o que o Ministério da Saúde fez através da portaria dele? Foi simples, e agora com o projeto de lei que foi aprovado e virou lei sobre a telemedicina. Está liberado tudo. Isso foi o ponto. E aí cada CRM foi lá e tentou ajustar dentro de sua prerrogativa legal de legislar sobre isso para tentar melhorar, mas não ficou bom e uns ficaram melhor e outros não. E isso aí abre margem para muito problema. Isso deve acabar somente depois que passar a pandemia ou quando pelo menos diminuir os casos. Gente, foi excelente. Acho que sucesso não só de conteúdo, mas como de audiência. Queria agradecer ao Anacleto, que o Anacleto teve a disponibilidade de organizar isso, seu responsável, junto com o Cláudio.
ao Luiz. É sempre um prazer estar vendo o Luiz aí. Luiz, a gente se esbarra muito pela urologia. Eu sei que agora ele está bem mais enrolado com essas questões de CFM e CRM. Agradecer em nome da SBU. Deixar avisado, o nosso próximo webinar vai ser na quarta-feira. Vai ser o webinar de uro-oncologia. A gente vai ter a presença do Dr. Mihir Desai, da University of Southern California. E eu queria terminar com uma pergunta que eu não sei se vocês vão me matar ou não, para o Cláudio e para o Luiz, dentro de tudo isso que a gente conversou, exatamente. E quando a epidemia acabar, vocês acham assim que a telemedicina vai chegar? Vou fazer a pergunta que eu já ouvi em alguns corredores de hospitais atualmente. Vai acabar o consultório presencial? Qual é o futuro da medicina, tendo em vista a telemedicina e a teleconsulta? Você fez essa pergunta agora, logo no final, e vai demorar mais uma meia hora para responder e meia hora para o Luiz Resume, então. Resume em 2 minutos. É difícil responder. Opinião pessoal. Opinião do Dr. Cláudio. Está aparecendo até a nossa plenária, com 2, 3 minutos para falar o que a gente precisa, não dá tempo. Eu tenho uma opinião pessoal, eu vou deixar o Cláudio falar primeiro, mas eu tenho uma opinião pessoal e uma outra da realidade técnica mesmo, do que deve acontecer. Bom, eu não tenho dúvida, o Rodrigo, que eu usei uma palavra há pouco tempo e o Luiz não tinha entrado. É um momento que as empresas estão tendo uma grande oportunidade. Não podem trocar a palavra oportunidade com aproveitamento. É uma palavra forte, eu sei, mas é exatamente isso. As empresas elas têm que ser muito inteligentes para aproveitar o momento e não queimar a plataforma, não queimar a telemedicina. Então, eu gostaria só de sintetizar isso que eu já tinha falado. E as empresas, elas querem tudo. E isso aumenta muito o risco para nós médicos que vamos estar na linha de frente, porque ele vai passar toda a responsabilidade da falha do atendimento, se a gente abrir mão do exame físico, para nós médicos. E vai estar imputado, o Luiz ontem me passou algumas coisas que a gente conversou, 6 ou 7 artigos que o médico pode estar infringindo por conta disso. Então, muito nos preocupa, eu e Luiz, a todos os conselheiros, nós não queremos vocês lá no banco de réus, isso nos incomoda sensivelmente. E aumentar a margem de risco, mais uma vez, está nas nossas mãos se a gente abre muito e, vamos dizer, libera geral. É uma preocupação. É um grande momento. Eu posso dar um exemplo. Eu sou ginecologista, já dei alguns exemplos aqui para o Anacleto e para todos que estão observando. Se eu atendo uma paciente de primeira vez no consultório, colhi um preventivo dela, pedi alguns exames, eu abro um horário no consultório, ela não precisa voltar no consultório, eu abro um horário para ela e para atender da minha casa pela telemedicina, para a sequência dela. Eu estou dentro da minha casa, eu abro um horário, ela anexa os exames, manda para mim, eu acompanho. Vai ser um exame, uma consulta normalmente mais rápida, que é o tal retorno que vocês falam, né? É uma teleorientação, vendo os exames. Já é de segunda vez, se eu precisar prescrever, se tiver algum preventivo alterado, eu já examinei, eu tenho tudo anotado do exame físico dela, e eu abro um horário no consultório, né? Para uma paciente de primeira vez. Então, vai ser um complemento. Eu não tenho dúvida que a telemedicina, com a possibilidade de teleorientação e teleconsulta, ela veio para ficar. As plataformas vão ajudar muito mais do que o WhatsApp, qualquer outra forma disso. Porém, as empresas têm que entender o seu limite. A linha é tênue para não queimar o método. Eu acho que o Luiz não vai complementar a minha fala, mas eu vou deixar ele tentar falar alguma coisa. É difícil complementar você, né? Mas tudo bem. Assim, eu tenho a minha visão pessoal. A medicina presencial nunca vai acabar, ponto. Isso é salutar, isso faz parte do ato médico, isso jamais vai acabar. O que deve acontecer? A pandemia, ela, sem querer ser o cavaleiro do apocalipse, mas dando uma visão já, fugindo um pouco da urologia, dificilmente o que nós estamos vivendo hoje vai mudar, né? O que vai acontecer é que nós vamos nos adequar, exceto se tiver uma vacina ou algo assim, milagroso. Vai chegar um momento que só vai estabilizar, mas vai ser uma doença que vai ser muito prevalente, né? E aí nós vamos ter que nos adaptar. E com esse preâmbulo que o Claudinho falou,
A mãozinha que foi dada, pegaram o braço, pegaram a cabeça, pegando o corpo e estão querendo pegar tudo. Só que quem é que vai cercear isso, essa fome dessas empresas? A gente está falando de um mercado, hoje é trilhardário, talvez seja um dos maiores mercados no mundo, que é o telehealth. Né? Então tem N, é que no Brasil isso é novo, lá fora é algo já antigo. Então isso tudo vai mudar. Quem vai cercear é o médico. Os bons médicos e os casos que forem acontecendo vai fazer com que você tenha o bom senso de você fazer a telemedicina ou o presencial. Por isso que nunca vai acabar respondendo essa pergunta. E existe uma coisa que é muito básica, que às vezes vai estar até na nossa recomendação isso, mas é um princípio ético que muitos dos colegas eles esquecem, que é a autonomia. Se tem uma coisa que é extremamente importante para o médico, é ele obedecer a sua autonomia e o paciente também a dele. É recíproca a autonomia. Ou seja, você pode simplesmente querer continuar aquele atendimento de telemedicina e, de repente, parar e ir para o presencial e vice-versa. Só que isso é uma autonomia do médico, uma prerrogativa do médico. Isso jamais pode estar na mão de uma empresa. Isso jamais pode estar na mão de um responsável técnico de um plano de saúde, um gestor. Então, hoje, muitos dos médicos, a gente está vendo isso na prática hoje com essa pandemia, alguns estão se eximindo de sua responsabilidade e outros estão indo para frente e assumindo sua responsabilidade. Uns que achavam que era médico e estão vendo que não são médicos, e outros que estão vendo que estão precisando ser médicos. Então, tudo isso, para mim, está sendo um grande crescimento para a sociedade como um todo. E a telemedicina vai ser isso, nós vamos aprender. Uma coisa que eu acho que o Claudinho não falou, que eu acho que é importante falar, sobre as prescrições, por exemplo. Nós estamos evoluindo isso também. A gente nem tem um sistema adequado de prescrição eletrônica, de receita, então, de exames. As farmácias não estão preparadas igual é nos Estados Unidos. Hoje, um colega meu que é de Nova York falou, eu não sei mais o que é prescrever um papel há tempos, que lá eles nos prescrevem, vai direto para a farmácia. Então, nós, por exemplo, hoje conseguimos fazer com que nosso site, por exemplo, tenha uma receita azul. Você pode chegar lá no site do CREMERG e fazer uma receita azul e dar para o paciente eletronicamente para fazer dispensação na farmácia. Então, tudo isso é muito novo, Rodrigo, mas falar que azul a presença... ainda não. Azul ainda não. Hoje ainda não. A gente conseguiu com a branca. Ainda não. Não, saiu azul hoje. Acho que saiu. Calma. Eu te falo que não. Então eu tá, fiz Claudinho o está mais teste com interessado. Controle especial. É que você está muito mais... Isso depende um pouquinho da ANS. O que a gente da Anvisa. conseguiu... Anvisa. Da Anvisa, desculpa. O que a gente conseguiu com a azul que o médico faça requisição desculpa, do azul para receber em casa. Desculpa te corrigir, porque eu não gosto de te corrigir. Não, mas uma coisa é ele prescrever a receita azul. Isso não, mas é só requisitar a receita azul para ele receber em casa. A azul, na verdade, é a B. Eu estou prestando atenção em você. Ainda bem, né? A Anvisa, na verdade, ela deve liberar a azul posteriormente, mas só vai liberar isso depois que as farmácias se adequarem. O problema maior está sendo as farmácias, na verdade, para dispensação. Mas não vai acabar não, Rodrigo. Acho que a presencial vai sempre valer, o toque, o olhar, o sentimento. O médico é uma das profissões que nós desenvolvemos ao longo do tempo, o sexto sentido, né? Você olha o paciente, você sabe se ele está bem, se está mal, e você não consegue fazer isso através do vídeo, né? Pelo menos é a minha opinião. Gente, que bom. Acho que essa imagem é exatamente isso. Continuar praticando a medicina de uma forma ética, de uma forma do bom senso, do seu conhecimento, eu acho que é o caminho. Queria passar a palavra para o Anacleto para ele encerrar a sessão e, mais uma vez, obrigado a todos. Cláudio Moura, Luiz Guilherme, cara, foi fantástico. Muito obrigado. É uma honra contar com a presença e a participação de vocês. É sempre enriquecedor, né, cara? Essas discussões, assim, a gente começa num nível, de repente a gente vai atingindo um nível que supera as expectativas e tem sido assim. Acho que esse momento de pandemia, nesses webinar, nessas reuniões que a gente acaba fazendo, sempre nos surpreende, né? E a gente tem a oportunidade de ter pessoas maravilhosas aqui acompanhando tudo isso, participando. Então, mais uma vez, em nome da SBU-RJ, quero agradecer a vocês e muito obrigado por tudo. Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade logo à frente
para estar discutindo algum outro tema de interesse. E eu tendo muito contato com o Cláudio, até mesmo com você, né, Luiz, tendo alguma oportunidade de algo que vocês queiram também, por favor, entre em contato com a gente, comunique a gente, porque isso, eu quero agradecer o Cláudio, porque isso partiu boa parte do Cláudio Moura, e aí nós da SBU, a gente abraçou isso de uma forma tão rápida, tão tranquila, e às vezes falta um pouco para a gente essa ponte, né? Essa comunicação entre as sociedades, entre o CRM e CFM, que eu acho que vai engrandecer todo mundo, né? Vai engrandecer muito. Isso está sendo muito colocado aí no chat, as pessoas estão muito, muito felizes e muito agradecidas com o CRM e o CFM estarem presentes mais próximo da sociedade. E na nossa gestão a porta está aberta para vocês. O Luiz é um amigo já de longa data, o Cláudio estou conhecendo aos poucos. Então, acho que se a gente puder trabalhar junto é o que a gente quer, porque a gente está aqui em prol dos urologistas e de todos os médicos que estão assistindo. Rodrigo, obrigado. Só para finalizar, 2 segundinhos em relação a isso, eu abri um canal que eu acho que a urologia talvez não entenda hoje que a importância desse canal que eu consegui abrir com muita dificuldade, que foi no CFM, colocar a urologia dentro do CFM. Eu peço e imploro a SBU Rio e todas as outras seccionais que me acionem, falem comigo, tenha a porta aberta, qualquer ideia. Eu consigo hoje levar coisas a nível nacional, projetos de lei, ajuda em relação à avaliação de métodos, para a gente poder discutir tecnicamente, sem politicagem, e sim dentro da medicina, para que a urologia cresça no Brasil. Eu acho que esse canal, não só do CRM, como do CFM, isso tem que engrandecer. Eu acho que tem que aproveitar esses 5 anos que nós temos essas pessoas dispostas a estarem lá sem que queira algum ganho político disso, e fazer com que a urologia ela vá para frente. E as ideias, elas não podem partir somente de cima para baixo, elas têm que vir de baixo para cima também, e todas são boas, e junto com certeza nós chegaremos a um bem comum. As pessoas que compõem hoje a Câmara Técnica de Urologia no CFM são pessoas ilibadas dentro da urologia, vocês conhecem praticamente todos, são pessoas que têm uma responsabilidade com a urologia muito grande, e eu acho que eu não tenho como, eu tive algumas reuniões com a SBU para que eu pudesse fazer isso, e eu preciso de mais apoio, não para mim, mas para a urologia, e levar essas demandas locais a nível central para a gente poder botar para frente. Eu vou ajudar com tudo que eu puder. Obrigado, Luiz. Esperamos todos os urologistas e os interessados quarta-feira. Anacleto, fecha a sessão, senão a gente fica aqui até amanhã. Até amanhã. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Cláudio Moura, muito obrigado, Luiz Guilherme, Rodrigo, ao Rafael aqui, que está como nosso TI, né, gerenciando tudo isso, e a todos os participantes. Então, vamos fechar para a gente descansar e muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.